Olá, alunos e alunas! Esta semana nós vamos refletir um pouco sobre a educação na Idade Média. Bem, a educação na Idade Média, ela é marcada por uma transição muito importante, que é a transição da implementação do sistema feudal. Ou seja, substituindo a escravidão, nós vamos ter a consolidação do sistema feudal e, juntamente com isso, a consolidação do cristianismo. Gente, se nós vamos ter a consolidação do cristianismo, a paideia grega, tão rica que nós já vimos aqui no curso, ela foi sendo substituída pela cristã. Ou seja, a partir de agora, um Deus único que vai passar a determinar traços diferentes da sociedade, dentre eles a educação. Se nós temos esse traço marcando a educação, nós vamos ter uma formação do cristão muito delimitada no espaço da escola. E esse espaço da escola, que começou a ser construída, mas que ainda não existe fisicamente, institucionalizadamente, vai perder uma característica de ensinar política, de ensinar para a política, e vai passar a ser uma educação que vai ser ministrada com finalidades de se formar o cristão, de se preparar o cristão para a Igreja Católica, que é quem vai predominar nessa chamada Idade Média. É um período muito longo e esse período que começa a delinear um modelo de educação, nós vamos ter uma característica muito marcada, que é a identificação de que os eclesiásticos, eles se encontravam em absoluta ignorância. Só para vocês terem ideias, né? Vários eclesiásticos não sabiam escrever o seu nome, eram analfabetos. Então, o primeiro ensino que se inicia nesse período é justamente voltado a ensinar gramática. Mas olha, não é a gramática para se ler os clássicos da Grécia, para se ter acesso a Aristóteles, a Platão, não. É ensinar a gramática com o objetivo único de leitura das Sagradas Escrituras. Então, dentro desse modelo, nós vamos ter dois tipos de educação que vão começar a ser delimitadas. Umas nos espaços urbanos, né? Então, nos espaços urbanos, a escola ela vai acontecer dentro das catedrais, e dentro das catedrais nós vamos ter uma característica diferente, que é uma primeira preocupação em se ensinar a classe social popular, em se ensinar aos mais pobres. Mas dentro das catedrais nós vamos ter um ensino voltado apenas para o alfabeto. E vamos tomar o cuidado de que eram poucos que conseguiam ir até os centros urbanos, né? Estarem nos centros urbanos, a gente tinha uma população ainda muito rural, e terem acesso a essa primeira educação voltada para a gramática, para a leitura das Sagradas Escrituras. E o outro modelo que nós vamos ter é dentro dos mosteiros, né? Nos mosteiros, como eles ficavam em regiões mais distantes, muitas vezes a gente tinha crianças muito humildes, em que os pais, por não terem condições de cuidar, deixavam essas crianças nos mosteiros, então eles eram chamados de oblatos, e eles eram entregues no mosteiro, e lá, dentro do mosteiro, eles também teriam uma formação voltada para a formação cristã. Então, dois modelos que surgem para a formação do cristão. E o que é interessante destacar e importante da gente ver são os métodos de ensino. Então, olha só, o método era voltado para a memorização, a repetição oral, né? Então, vamos tomar a leitura, vamos aprender de cor, vamos decorar, vamos falar em voz alta. Então, você tinha que fazer respostas, mas a resposta tinha que ser idêntica à que o mestre queria ouvir, tinha que ser idêntica à que o mestre tinha ensinado. E se você não cumprisse aquilo, se você fosse mal, se você não estivesse saindo bem nos estudos, a você, aluno, no caso, era delimitado os castigos físicos. Então, a gente tinha castigo físico nessa época. São características de uma educação que depois vai ser remodelada e que vai voltar no modelo da Contra-Reforma, em que nós vamos encontrar os jesuítas, e os jesuítas vão vir para o Brasil, então a gente vê que muito da escola no Brasil, por muito tempo, se não até hoje, ainda carrega essas características de aprender a decorar, de ter as respostas exatas. Então essa característica da educação como um todo, de subversão à Igreja Católica, ela foi mantida ao longo da Idade Média. Mas olha, a gente também não pode esquecer de algumas contribuições importantes que nós tivemos na educação, no cenário da educação da Idade Média. Por exemplo, é justamente nesse período que a gente vai ter o nascimento das universidades, que hoje são tão importantes, que nasceram lá nos anos 1000, que aconteciam dentro das igrejas e que nesse início elas eram voltadas para três áreas maiores: as artes liberais, a medicina e a jurisprudência, para atender o contexto daquela época. Então, junto com a universidade, que é uma importante contribuição, nós também vamos ter uma outra contribuição, que é o surgimento das corporações de ofício. O que eram essas corporações de ofício? Eram justamente os lugares para ensinar os trabalhos manuais. Então, se ensinava a ser sapateiro, joalheiro, se ensinava profissões.
Então é um primeiro movimento que a gente vai ter de um local específico para a educação disso e não mais na prática, como na escravidão. A gente tinha na época dos gregos que no processo de escravidão ele aprendia o seu ofício, que ele deveria fazer, né? Mas não era algo que ele frequentava, que buscava ter um contexto educacional para se ensinar uma profissão. E aí, por um longo período, né, muitos séculos, a gente vai ter arrastando esse modelo de domínio da Igreja Católica e no século XVI, ou seja, muito tempo depois, já com a transição do modelo feudal, né, do sistema feudal para o capitalismo, a gente vai começar a visualizar um contexto diferente, em que o humanismo, né, começa a estar em alta e que a gente vai ter reformas educacionais que vão ser promovidas e que vão deixar marcas na educação até os dias de hoje. Então, nós temos aí duas reformas muito importantes, que é a Reforma Protestante, né, feita por Lutero, e a resposta da Igreja Católica, que é a Contra-Reforma. Para essas duas reformas e entender quais são as implicações no contexto pedagógico, o professor Marcos ele gravou um vídeo que vai ser disponibilizado aqui no AVA para vocês, e lá vocês vão poder acompanhar quais são os elementos dessas duas reformas que vão ser redesenhados no contexto educacional e que até hoje nós vamos ver características muito marcantes, sobretudo no Brasil, com o Ratio Studiorum, com a Contra-Reforma promovida pela Igreja Católica e pelos jesuítas. Então não deixem de assistir os vídeos, não deixem de ler os textos disponibilizados, de fazer as atividades propostas. Bons estudos!